Irmão, não é fácil. Por isso que eu estou com essa barriga. Porque não é fácil se exercitar, né? Não é fácil. A gente fala que vai, não, Deus, agora esse ano eu vou te servir, esse ano eu vou te adorar, esse vai ser o ano, Deus, o ano da minha virada. 14º dia. A propósito, hoje é mêsversário do meu casamento. Né, irmão? Fica numa briga para ver quem lembra primeiro. Hoje foi eu. Nós estamos no 14º dia do ano. E aí eu queria dizer uma coisa para você. O Wagner disse isso no GR, vou me apropriar do que ele disse, que se eu quero um resultado diferente, eu vou ter que fazer algo diferente. Mas como eu disse, se exercitar, a gente tem sempre uma desculpa. A que eu uso às vezes com Deus é, Deus, eu vou descansar 5 minutinhos aqui. Eu falo para Deus, vou descansar 5 minutinhos aqui e eu vou ligar um pouquinho a televisão, tá? Isso é eu falando com Deus. Só 5 minutinhos, Deus. E ligo a TV. Aí foi 5 minutinhos, 10 minutinhos, 15 minutinhos, 30 minutinhos, e o episódio está da hora. E quando eu vejo, eu já perdi. Meu Deus. Ai, Deus, mas você entende, né, Deus? Ai, Deus entende tanto. Claro que Ele entende. A grande questão não é sobre Ele. A grande questão é sobre quanto tempo eu vou demorar para fazer aquilo que Ele quer fazer através de mim. Entende? É demorar. A Iris leu aqui, uma geração conta a outra geração. Ontem, quando eu estava, a propósito, ontem o culto foi uma bênção, você perdeu. Ah, é culto de jovem, eu não vou. Nossa, você está velho? Eu estou novinha. Estou novinha no espírito. E aí, quando eu vi toda a programação acontecendo, aí eu tive um mini flashback. Sim ou não? Belchior, os mais antigos. Eu vi a caixa. Quem lembra da caixa? Nós já fizemos essa caixa. Aí eu vi com a contagem regressiva. Aqui, né? Nós já fizemos assim. Aí, a banda tocando. Nós já fizemos assim. A grande questão não é se a gente fez assim ou se a gente não fez. Porque o que vale não é o que eu fiz. O que vale é quem eu estou sendo agora. Está comigo? É o que eu estou fazendo agora. Porque uma geração vai contar a outra geração. A geração do Clóvis vai contar a próxima geração. A geração da Letícia... Cadê a Letícia? Ah, está ali. A geração da Letícia contará a outra geração. A geração do Carlinhos vai contar a outra geração. Nós vamos contando de geração a outra geração as obras que Deus fez no nosso meio. Está comigo? Então, tudo é novo. Tudo é novo. Porque o meu coração está disposto a realizar. Eu estava disposta a estar na presença do Senhor. E ouvir o que Ele tinha para me falar no sábado à noite. Não era só um sábado à noite. Não, era o sábado à noite. Porque Deus tinha algo para me dar neste sábado à noite. Está comigo? Tem uma canção que ela foi escrita no século XVIII, em 1778. Se chama Amazing Grace. As pessoas continuam cantando este hino, regravando este hino. Hoje eu coloquei para a Fernanda ouvir, enquanto a gente vinha para o culto, a Fernandinha, e eu coloquei a música em forma de dance, o Amazing Grace, em forma de dance. Ninguém está inventando a roda. Foi feito um trabalho lá nos Estados Unidos para ver quantas pessoas já gravaram essa música. Pasmem, foram milhares de pessoas que já gravaram essa música sobre a graça de Deus. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, igreja amada.
Às vezes você fica, ai, mas eu tenho que fazer, o que Deus quer que eu faça? Deus quer que eu faça algo novo. Não há nada novo debaixo do céu. Tudo que você pensar em fazer, alguém já fez. A grande questão é, você já fez? Está comigo? O Clóvis já havia feito dessa forma? Não. Mais ou menos parecido. Então é novo. O JP já tinha feito dessa forma? Piorou, porque o JP é novo convertido, sim ou não? Então para ele é novo. Ficou claro? Ficou claro? Então, não tem originalidade, porque o Criador é só um. Nós só vamos mostrando para as gerações aquilo que Deus já fez. E foi maravilhoso nós vermos isso ontem. Você que não veio, perdeu. Mas vai ter Rede Atos de novo, mês que vem. Então venha celebrar conosco. Uma geração contando a outra geração o que Deus fez. Uma geração dizendo para outra geração, é ordenança do Senhor que vocês se juntem e que vocês seiem. É ordenança. Quais são as ordenanças de rituais bíblicos que nós fazemos? Quais são? Sem ser o professor? Quais são? Eu vou esperar e não quero esperar até Jesus voltar. Quais são? Batismo, glória a Deus. Veio lá um medinho, né? Ovelhinha do ano para você, ganhou adesivo. Você teve coragem de falar. São ordenanças. Deus deixou para nós como ordenanças. Vocês vão esquecer tudo de repente. Mas eu ordeno para vocês que vocês se juntem, sem, em meu nome, até que eu volte, até que a segunda vinda aconteça. E nós aprendemos domingo passado, nós já sabíamos, mas foi reforçado para nós, que nós somos aqueles que fala de um reino, e nós somos um povo que prepara o caminho para a volta do Senhor. João Batista era aquele que estava preparando o primeiro caminho, a primeira vinda. E nós somos aqueles agora que prepara o caminho para chegar, para a segunda vinda de Deus. Porque Jesus vai voltar, sim ou não? Sim. Jesus vai voltar para nos buscar, sim ou não? Sim. Então nós somos aqueles que preparamos o caminho. Como que a gente prepara o caminho? Às vezes a gente vai querendo inventar, sim ou não? Nós estamos dentro da casa, da nossa casa. Eu tenho meu filho Felipe, eu tenho meu filho Beni. Beni é de Benício, é o meu avô, nome lindo, além do de Jesus. Eu tenho meu filho Beni, tudo menino, né? Porque menina é muito perturbada, a menina basta eu. Brincadeirinha, gente. É que a gente tem aquelas questões do hormônio, né? Então, já é difícil lidar comigo. Agora, imagine uma menininha lá pertinho de mim. Tadinha, Sofia. Ô, dó, ia sofrer tanto, né? Esquece tudo isso, porque isso não vai mudar nada na sua vida. Volta, foco. Eu tenho lá dentro da minha casa 3 filhos, 4 filhos. E eu estou preocupada em fazer discípulos, porque Deus me mandou eu evangelizar, Deus mandou eu pregar, Deus mandou. Você sabia que dentro da sua casa você pode e deve discipular aquele que pode ser o Benihim da próxima geração? Aquela que pode ser a profetisa Débora, aquela que pode ser uma grande mulher de Deus, aquela que Deus pode usar para salvar inúmeras pessoas. Você sabia disso? Então, o meu primeiro ministério começa dentro da minha casa. Diga isso, o meu primeiro ministério começa dentro da minha casa. Se eu cuido bem dos meus filhos, eu vou cuidar dos filhos de Deus. Está claro isso?
Tá claro? Bora pôr em prática? Porque não é sobre mim. Ai, o que Deus chamou e me convocou para fazer? Quando eu vejo as pessoas nessa guerra, eu fico em crise. Por quê? Porque está na frente do nosso nariz. Porque está ali. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E o meu mundo começa onde? O meu mundo particular. Começa onde? Na minha casa. Eu estou de mal. Tem gente que está de mal do pai. Tem gente que está de mal da mãe. Tem gente que está de mal do irmão. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Para tudo. Porque o amor de Deus nos constrange a amar e perdoar o outro. Se eu não consigo acertar as coisas com quem está aqui ao meu redor, dificilmente eu vou aturar quem está do lado de fora. Na hora que me decepcionarem, na hora que me ferirem, na hora que magoarem, eu vou dizer, deixa lá. Deus que cuide dele. Feche seus olhinhos aí. Abre o coração, não solte o teu fôlego, porque não é hora da canção, é hora da oração. Senhor, somos o teu povo a quem tu chamas Israel. Povo que conhece. És o que governa. És o que reina. Tu és aquele que governa. Eu sei que dura palavra é essa, mas a tua palavra diz que o coração dos pais deveriam se converter ao coração dos filhos, e o coração dos filhos aos pais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós nos perdoaríamos, que nós nos amaríamos. A tua palavra diz que nós, irmãos, sujeitaríamos uns aos outros, nos suportaria, Senhor. Então, Jesus, ajude-me a entrar nesse negócio de ser seu discípulo, segundo a tua palavra. Ajude-nos, papai, ajude-nos, Senhor, porque nós queremos. E nós queremos de verdade, Senhor. Nós queremos de verdade cumprir o teu chamado. Amém. Passa para o próximo slide, Iris. Logo no começo do ano, aliás, foi no final do ano, né? O pastor Jair, ele deu uma pincelada e falou para nós, o anterior, falou para nós que nós vamos trabalhar esse ano com esses dois versículos. Esses dois versículos dá pano para manga. Só esses dois versículos. Lembra do versículo passado, onde está escrito? Como que é? Gabi, falou sem medo de errar, gosto assim. Tiago, capítulo 4, verso 8, que diz que era para eu, versão Arlete, que era para eu me chegar a Deus, e Deus ia se achegar a mim. Eu ia chegar perto dele, lembra ainda que o João usou para a gente o movimento, né? Eu me movimento para ele, eu vou para ele e ele se achega a mim. O movimento de Deus, muita gente pode até questionar, falar, mas foi Deus que nos encontrou. Verdade. Ele nos amou primeiro, Ele nos encontrou primeiro, e Ele nos salvou. Sim ou não? A salvação é? A salvação é? Individual. Mas como que foi essa salvação? Essa salvação é de graça? É o quê? Pela graça. Vamos corrigir, né? É rapidinho, a gente vai acertando os nossos termos. A salvação não foi de graça. A salvação é pela graça de Deus. Foi com alto preço que Ele pagou. Foi morte de cruz. E por isso nós estamos aqui, olhando para o suco que representa o sangue de Jesus. Olhando para o pão que representa o corpo de Cristo. Foi pela graça vocês são salvos. E isso não vem de vós, é dom de
É Ele que nos encontrou. E a partir do momento que Ele encontrou a gente, e a gente falou, sim, eu quero ser seu discípulo, sim, agora eu vou, Deus. Algumas coisas que a gente vai precisar fazer. As pessoas pegam e falam assim, olha, não existe sacrifício, né? Esse negócio de fazer sacrifício, Deus fez todo o sacrifício, Jesus fez todo o sacrifício. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Jesus fez o sacrifício pela minha e pela sua salvação. Agora, o reino de Deus é conquistado por força. A Teresa falou rapidinho. O reino de Deus é conquistado por força. Nós já estamos salvos. O nosso nome está escrito no livro da vida. Agora, para eu continuar nesse caminho, eu vou precisar me esforçar muito. Eu vou precisar renunciar às minhas horas de sono. Acordar 5h30 já começa. Acordar, a Iris consegue 5 horas. Irmão, eu acordo 5h29. Eu coloco para despertar 5h29. 5h29, agora que meu corpo já está mais habituado, eu já estou acordada. Mas quando era no começo, 5h29 eu acordava, entrava na sala e estava lá, 5h30. Jesus, marcamos 5h30. Você não falou que era para chegar antes, nem depois. Estou aqui para falar contigo. Porque eu sou daquelas, irmão, que gosta de dormir. Gosto. Mas Jesus me chamou para ir no jardim da oração. 5h30. Aí o João começa a orar. Primeiro eu vou no embalo da oração do João. Vou ouvindo o João. Enquanto eu estou acordando. Eu falo assim, Deus, você está ouvindo o João, né, Deus? Amém, João. Eu fico, amém, João. É isso aí, João. Até eu acordar e continuar na minha oração. Eu estou sendo sincera. Parabéns para você que já acorda no ritmo. Essa sou eu. Então, nós vamos ter que fazer alguns sacrifícios. Eu vou ter que deixar de fazer algumas coisas. Eu poderia estar dormindo no domingo de manhã. Mas eu escolhi estar aqui. Como que é a música mesmo? Você sabe, vai. Sabe que eu sei que você sabe. Sabe que eu sei que você sabe. Eu sei que você sabe que eu sei que você sabe. Eu sei que você sabe. Eu poderia estar em qualquer lugar no domingo de manhã. Eu poderia ir a um teatro. Eu poderia... Teatro tão cedinho assim? Acho que não. Eu poderia ir para a piscina logo cedo. Para onde? Para o parque, logo cedo. Mas domingou e eu estou aqui, cumprindo uma coisa que a palavra de Deus diz que era importante a gente fazer. A gente se reunir no nome dEle. Amém? Então vamos lá. Efésios capítulo 4, verso 16. Dele, vamos ler junto, para não dizer que você nunca recebeu oportunidade nessa igreja? 1, 2, 3, vamos lá. Tão lindo. Olha a versão que eu deixei aqui para mim. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Não pergunta que versão é essa, que eu anotei e não coloquei qual é a versão. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir a sua função específica, deixa eu te dizer, papai da Letícia, Marcelo, estava tentando, Marcelo. O que o Marcelo precisa fazer aqui, na terra, é o Marcelo que tem que fazer. O que o Clóvis precisa fazer, o Clóvis tem que fazer. Pode outra pessoa fazer? Pode. Mas não vai ser igual o Clóvis. Não vai ser igual o Marcelo. Está comigo? Irmão, você é insubstituível.
O Léo não pode delegar para que outro homem instrua a filha dele. É responsabilidade do Léo cuidar da Esther, cuidar da esposa. O Anderson não pode delegar que outro homem eduque o Isaac. É responsabilidade dele. E a Daiane, como ajudadora, auxiliadora, vai fazer isso de maneira como Deus chamou para que a gente fizesse. Está comigo? Eu poderia ser a mãe do Isaac? Poderia, mas eu não sou. Deus deu para Daiane o Isaac. Nome profético. Está dando para entender? Ou eu estou muito lenta e você vai dormir? Não? Então tá bom. Nesse momento da história, Deus está levantando uma geração de discípulos a fim de cumprir o seu plano maior. Isso eu e você precisa entender. Porque embora eu e você tenhamos funções específicas nesse corpo, o corpo não é meu. O corpo é de? Imagine eu andando aqui e essa perna decidida a ir para outro caminho. Eu quero ir para cá e essa perna quer ir para lá. Ninguém vai para lugar nenhum, sim ou não? Ei, você, marido e mulher, vocês não imaginam o poder que há quando você e seu esposo decidem ir juntos pelo mesmo caminho. Ninguém aguenta as portas do inferno, não aguenta aqueles que andam em unidade. Vocês prosperarão. Ah, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, um carro, a casa, um carro, um carro. Ah, eu quero ir para Miami, eu quero ir para o Egito, eu quero ir para Miami, eu quero ir para o Egito, eu quero... O que acontece? Nada. Ou um vai para Miami e outro vai para o Egito, e o que vai acontecer? Vai dar B.O. Porque não é bom que a gente esteja só. É igual você quer andar sozinho, sendo que Deus te colocou num corpo. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, o que eu falei antes? Que Deus está levantando uma geração de discípulos a fim de cumprir um plano maior. Qual é esse plano? Reconquistar o que Adão entregou nas mãos de Satanás. E a reconquista tem como estratégia a unidade da igreja. Deus nos chamou para a intimidade. Deus nos chamou para estarmos mais próximos dele. E uma das orações que Jesus fez foi sobre a unidade da igreja. Lá em João capítulo 17 você vai encontrar, Jesus orou por unidade. Que a unidade que ele tinha com o Pai, por simples e um objetivo propósito. Ele falou assim como eu sou unido com o Pai, com o Espírito Santo, assim como eu sou, eu quero que os meus discípulos também sejam. Para quê? Quem lembra? Para quê? Para que o mundo creia. O mundo não vai crer se nós não andarmos em unidade. O mundo não vai crer se entre nós houver dissensões. O mundo não vai crer se todos nós não tivermos o mesmo propósito, no mesmo caminho. No momento das eleições, a igreja foi tão atacada, misturaram a política com religião, fizeram uma lambança. E uma coisa que eu via o Satanás trabalhar e as pessoas não percebiam, é que todo momento os pastores eram atacados. Os pastores eram chamados de, como era? Que os pastores manipulavam a manada, que era uma manada, que era um bando, que ia pela cabeça do pastor, que... E as pessoas não percebiam. E o que eles lutam sempre
é que o cabeça, que é Cristo, eles pensam que o pastor é a cabeça da igreja. O pastor é alguém que só trabalha pela igreja, que trabalha com a igreja, ouvindo a voz de Deus. Claro que haverá na igreja, no corpo, no Brasil e no mundo, lobos em peles de cordeiro, obviamente. Mas eu queria que você estivesse atento ao seguinte, de que quando nós somos orientados como corpo de Cristo, como nós somos chamados como corpo de Cristo, quando nós somos direcionados, nós não somos direcionados porque alguém quer mandar na gente, mas porque Deus quer que você viva bem, mas porque Deus quer que você viva o propósito. Sim, tem líder que vai querer mandar na sua vida? Tem. Ele está precisando aprender, aguenta mais um pouquinho. Tenha misericórdia dele. Suportar ele um pouquinho. O cara está querendo mandar na minha vida. O cara está querendo dizer o que eu faço e o que eu não faço. Às vezes sim, mas às vezes não. Ele só está te dando orientação para que você cresça e amadureça naquele que é o cabeça, Cristo. Na carta de Efésios, o apóstolo Paulo fundamenta a fé e a prática dos crentes nas verdades eternas que agora são reveladas através do próprio Paulo. O que eu disse? Não tem novidade. Não tem nada novo debaixo do céu. Está aqui. Irmão, eu vi um absurdo. Entre os absurdos que eu vejo, eu estou de jejum da internet, porque senão eu vou ficar maluca. O pastor, dito pastor, estava fazendo a unção da farinha. Seria cômico se não fosse trágico. Aí as pessoas iam na frente, ele jogava a farinha e balançava a farinha na cabeça do povo. E virou uma farinhada. Virou uma coisa de louco. Mas por que o povo se submete a isso? Porque eles não vão para a escola bíblica. Eles não vão aprender terça-feira. Aí joga a farinha nele, eu vou lá naquela igreja que tem a farinha. Agora vai acontecer. Eu vou na igreja que tem o profeta. Ô profeta, não tem profeta aqui não? Tem profeta aqui não? Não tem profeta aqui não? Tem profeta aqui. Tem profeta aqui. E o profeta diz: arrependei-vos e crede no evangelho, porque o tempo do Senhor está próximo. Você quer previsão do futuro? Eu te digo a previsão do futuro. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E todo o resto que você quer saber, não é numa igreja sadia que você vai ter. Vai na cartomante, vai no astrólogo, vai não sei onde, mas o profeta de Deus profetiza o que está escrito na palavra. O apóstolo Paulo fundamenta a fé e a prática dos crentes nas verdades eternas, reveladas por Deus. Desde a eternidade, bênçãos espirituais são reservadas para mim e para você. E não como povo individual, deixa eu dizer para você. Nós não estamos falando, não é que nós não somos seres individuais, mas o que eu estou dizendo para você é que não é sobre você, é sobre o povo de Deus. É sobre o povo de Deus, é sobre o povo que vai morar no céu, é sobre o povo que Jesus morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. É nele que nós nos tornamos uma nova unidade. Um povo unido, uma nova unidade não, uma nova humanidade unida por meio da cruz, e cuja força e cujo poder espiritual, a palavra de Deus diz, abalariam principados e potestades nesse mundo tenebroso. Deixa eu dizer para você,
Ouve aqui, porque isso é sério, você não pode perder essa parte. Eu tenho dito isso. Tem gente que está na frequência errada. Presta atenção e ouve bem isso. Tudo que você pega, cai. Tudo que você põe a mão, não prospera. Você olha para o lado, BO. Olha para o outro problema. Logo quando a Karina foi morar com a gente, se ela estiver ouvindo depois, ela só concorda. Logo quando ela foi morar com a gente, tudo acontecia com a Karina. Ela ia lavar a louça, quebrava o copo, quebrava o prato. Aí ela, muito ligeira, o que ela fazia? Limpava tudo rapidinho. E sabe como que é mãe, né? Chega em casa e a mãe que anda descalço. O que aconteceu? Ai, tia, eu quebrei um prato. Ai, tia, eu quebrei o copo. Ai, tia, não sei o que lá. Um dia eu chego na minha casa, está tudo aparentemente ok. Eu sento no sofá, o sofá era de frente para a cozinha. O teto está verde. Falei, Jesus, o que aconteceu dessa vez, meu pai? Ela foi fazer abacate. Ela foi fazer abacate, irmão. E ela era tão espertinha que ela colocou a colher dentro do liquidificador. Puxou a mãe. Ótima na cozinha. Não, agora ela é ótima, agora ela é. Foi abacate. Aí eu, Karina, o que aconteceu aqui? Tia, você não sabe o que aconteceu? E contou toda a história. Ela estava na frequência errada. Qual frequência que a Karina estava? Na frequência do medo. Se eu fizer alguma coisa errada, vão brigar comigo. Será que vão brigar comigo se eu deixar cair alguma coisa? Falei, Senhor, a garota está em outra frequência. Está na frequência do medo. Aí eu chamei ela e falei, Karina, aqui é sua casa. Você não precisa ter medo de nada. Vai quebrar, vai acontecer, sei lá, mas não se preocupe, está tudo certo. Deus quer tirar você dessa frequência do medo. Eu não vou ser capaz. Ô, irmão, eu estou falando de frequência. Sintonize a frequência do céu. Quando eu trabalhava na rádio, a gente tinha um radinho frequência, e a gente procurava as frequências. Sabe as frequências? Que existem frequências no ar. Aí eu ficava procurando a frequência. Às vezes eu ficava ouvindo histórias de amor. Porque eu estava na frequência errada, manja? Só era para estar 2 pessoas naquela frequência. E eu estava naquela. Ouvindo a história. Deixa eu ver até onde. Ai, meu amor. Estava lá ouvindo a frequência. Tem gente que está na frequência errada. E quando você entra, deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo, ele está nas regiões. Assim como você acessa espiritualmente, você acessa frequências espirituais onde os demônios estão atuando. Ah, mas eu sou crente, mas você está ouvindo outra voz que não é a voz do seu pastor Jesus. Você está ouvindo a frequência demoníaca da cultura. E aí você assiste aquele lixo e você não consegue mais acreditar nas pessoas. Porque você vê aquele lixo. Tem gente que está na frequência do noticiário. Lá na casa do meu pai gosta um pouco de ouvir. Acho que mudou, né, pai? Mas era da Atena. Eu já saía da minha casa assim, ó. Colocava o celular aqui. Passava o motoqueiro. Você começa, irmão, você entra na frequência errada. A frequência do medo. E você não vai andar mais. Tem gente que está na frequência errada. E eu vou dizer, se você não entrar, não estou dizendo maldição e jogando maldição para você, não. Se você não entrar na frequência correta,
você vai ficar ruim. Vai ficar doente. E eu vou ter que orar por você. E eu vou orar. Se você tiver coragem de pedir oração. E o seu líder vai orar para você. Se você tiver coragem de entrar na frequência correta. Lembra que eu falei para vocês domingo passado? Dá água aí para mim, irmão Anderson. Está do seu lado. Isso, está aqui para mim. Obrigada. Lembra que eu falei para você no domingo passado? Eu preciso, a água sou eu. Só um exemplo aqui, tá? Porque a água, a gente sabe, né? Rios sairão do seu interior. Se eu não estiver nele, se eu não estiver nele, protegido nele, qualquer voz, você entenderá como voz de Deus, e qualquer voz você tomará como sua. Se você não, de uma vez por toda, olha só, eu trouxe essa coisa aqui. Tira tudo aqui. Tira tudo aqui. Aqui é o trono. Quem deve estar no trono? 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 Se você não destronar o eu, você não tirar e colocar Jesus, Deus, a palavra é que nos ajuda a fazer isso. Eu vou ser sorteada a esse número aqui, 87. Se você não destronar, e como vou destronar? Irmão, eu fazendo, eu me medindo, eu olhando para mim, eu sou maravilhosa. Como alguém não vai me amar? Eu sou perfeita. O errado é o outro. Quem erra é o outro. Quem dá mancada é o outro. Quem não se converteu é o outro. Mas é a luz da palavra. É a luz da palavra que nós somos sendo lapidados. Está comigo? Então eu entronizo Deus. E como que eu entronizo Deus? Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me entrego. Hoje, na oração das 5:30, a Iris disse uma coisa poderosa. Senhor, ajude-nos a deixar de ser simplesmente filhos. Filhos mimados e sermos teus servos. O servo faz o que manda o seu Senhor. E só à medida que eu leio a palavra, só à medida que o Espírito Santo vai me revelando, eu vou sendo transformada. Irmão, faz 30 anos que eu nasci. Tá bom, 30 mais 19, estão satisfeitos agora? Faz 30 anos mais 19 que eu sei que eu sou o templo do Espírito. E do Espírito Santo. Faz esse tempo, assim, não, né? Porque eu comecei a entender as coisas depois. Mas o que eu quero dizer para vocês é, vem comigo rapidinho. Eu entendi que eu sou templo do Espírito esse ano. Por que eu digo que eu entendi esse ano? Porque ontem, meus irmãos, você perdeu, né, ontem. Sabe o que tinha aqui ontem? Carne louca da Fabiana. Sabe o que tinha? Não, mas hoje já está outro gosto, entendeu? Ontem, fresquinho. Sabe aquele pão que você morde assim, ele é crocante? Estava aquele pão. Aí ontem tinha o pernil do Paulo.
pessoal da Caixa do Tudo sabe do Caixa do Nada sabe o que eu estou dizendo. Tinha o pernil do Paulo, mas só não tinha isso, não. Tinha Coca-Cola. E para ajudar, só tinha Coca-Cola. Era só Coca-Cola que descia. A Coca-Cola geladinha, do lado de fora da Coca-Cola, aquelas bolinhas, sabe? Que diz que ela está bem geladinha. Sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz? Eu não tomei a Coca-Cola. Finalmente caiu no meu espírito que o meu corpo é templo do Espírito e que eu não posso colocar essa droga para dentro de mim. Agora o próximo passo qual é? Deus trabalhar no meu crescimento para cuidar do templo que Ele mesmo deu e eu ir para a academia. A oração está grande. Para eu postar aquela foto, sabe aquela lá? Está pago. Vai se converter, irmão. Ó, a palavra de Deus diz, o que é de boa fama, nisso pensai, disso falai, usa suas redes para falar de Jesus, fica a dica bem de leve, tá bom? Você é discípulo de Jesus, mas aí o que vão pensar de mim, né? Eu, assim, um crente marombado. É bonito. Tem quem ache bonito, né? Meu amor já foi marombado. Vocês riram agora, né? Já foi. Mas Deus foi trabalhando. Foi colocando ele no lugarzinho dele. Volta! Foco! Presta atenção aqui. Todo mundo foi olhar para ele já ver se ele está marombadinho ainda, né, irmão? Tá gatinho. Gatinho não. Ovelhinha. Gatinho arranha, viu, meninas? Tem que ser ovelhinha de Cristo. Foco. Juntos com Cristo, unidos em um só corpo, a sua igreja, as manifestações poderosas de Deus se tornariam conhecidas. Os poderes espirituais, mas não pelo indivíduo isolado. Sabe assim? O Paulão. Eu não imagino o Paulão disputando quantos seguidores ele tinha. Eu não imagino o Paulão. Eu não imagino. Para por aí. Paulo faz o quê? Paulo apela para a unidade, demonstrando a base comum da unidade. Nós somos um corpo, nós temos um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, assim como cremos no único e verdadeiro? Único e verdadeiro? Único e verdadeiro? Só que unidade não é uniformidade. É mó barato ver o que o ser humano faz, né? Quando a gente olha para uma grande floresta, a gente vê uma árvore em cada lugar, a gente vê árvores diferentes, a gente consegue visualizar. Aí quando você vê agora o homem plantando, ele planta várias arvorezinhas, uma assim, ó. Por quê? Ele tem um propósito. Aquela árvore vai me dar um lucro daqui a pouco. A questão não é a floresta, é a questão o que eu posso extrair desta floresta. Só o sistema mundano promove a uniformidade. Eu faço parte dessa tribo. Eu acho mó barato aqui nessa igreja. Porque tem gente que vem de paletó e gravata, tem gente que vem de bermuda e chinelo. Tem gente que vem de boné, parecendo um rapper americano. Tem gente que vem no salto.
Tem gente que vem descabelado, tem gente que vem penteadinho. É bonitinho de ver. Porque nós não queremos ser iguais no nosso modo de vestir. Nós queremos ter unidade de um Deus que promove em nós aquilo que Ele quer promover para a instituição do seu próprio reino. Posso ouvir um amém? Amém. Me ajuda aí, vocês estão entendendo? Então tá bom. Conheço lugares que todo mundo tem que vestir só de um só jeito. Ele tem que usar um determinado tipo de equipamento. Agora as igrejas não podem ser mais Assembleia de Deus. Elas têm que ser Assembleia de Deus Church. Elas não podem ter mais assim, ó, essa cor. Não, tem que ter a parede preta. Agora tudo preto, é a coisa do momento. A propósito, nós pintamos aqui de preto, não é porque a gente quer ser church. É porque na época da pandemia, estava muito difícil para fazer os cultos online, né, Wellington? E o preto nos ajudou para manter a uniformidade na hora da gente fazer os vídeos. Foi por isso. Não é que nós queremos ser a igreja da parede preta, não. Tá bom? Por comodismo ou por preferência, é a tendência natural. Valorizamos o que é semelhante ou igual. É igual a mim, eu vou. Estou junto. Ai, Deus me livre aquele irmão. Ai, não aguento aquele irmão. Fala demais. É porque você também fala e ele não está deixando você falar. Sim ou não? É sim. Normalmente nos queixamos daquilo que nós mesmos estamos vendo em nós. Normalmente. Por comodismo, por preferência, valorizamos o que é semelhante ou igual. Enquanto o inimigo procura uniformidade, Deus cria unidade e beleza na diversidade. É maravilhoso. Por isso, nós não nos congregamos apenas com os que têm o mesmo gosto ou as mesmas preferências pessoais, mas com todos que, embora diversos e até desconhecidos, concorda em adorar aquele que nos faz um. Aquele que nos faz? Aquele que nos faz um. Aleluias. Deixa eu dizer uma coisa para você. Como Deus nos fez diferentes, e hoje nós somos imperfeitos, Paulo nos dá 3 importantes recomendações para que a gente preserve a unidade. Por que eu estou falando de unidade? Porque nós estamos ainda na fase do colocar a casa em ordem. Como eu digo assim, colocar a casa em ordem? Nós não começamos a trabalhar definitivamente, exceto a Rede Atos, que começou o culto ontem. Primeiro culto do ano. Nós todos, em nome de Jesus, vamos servir em uma área esse ano na igreja, amém? Posso ouvir um amém? Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Eu disse para alguém ontem, olha, o que você vai fazer esse ano? Porque você não pode ser membro de banco. Até porque nessa igreja nem tem banco. Então, não vai dar para você ficar parado. Nós todos vamos nos movimentar. E para isso, Paulo, ele nos chama a algo importante. Esse texto tem muitas revelações poderosas, mas que eu gostaria que você guardasse. Primeiro, suportar uns aos outros. Está comigo? Cadê você? Ai, mas eu não gosto do jeito que o Gerson faz. Suportar é saber... E é fazer como uma rede que suporta a bola, sabe? Aquela rede que suporta a bola. A bola, você recebe a bola com aquela força, a rede recebe a bola com aquela força. Ela devolve com a mesma velocidade? Não. Ela absorve todo aquele impacto e ela devolve. Então, suportar é isso. Vão pisar no meu pé, vão falar às vezes coisas que eu não gosto, vão fazer coisas que eu não gosto, mas eu vou suportar em amor,
Porque eu vou caminhar com aquele irmão até Jesus vou? Até Jesus vou? Eu vou me colocar do lado do outro, eu vou ser o ouvido que ouve o que aquele irmão quer dizer, eu vou aceitar o outro ao invés de querer torná-lo parecido comigo. Está comigo? Eu quero que o meu marido se pareça comigo, que ele faça as mesmas coisas que eu, que ele... Eu estava dizendo isso para alguém a semana passada. Não é porque o marido é chamado a pastor que a mulher se transforma em pastora. Cá entre nós, pasmem, não guarde isso no coração, mas guarde. Para mim, esse negócio de pastora não era nem para existir. Mas começaram a chamar a gente, né, de pastora. Mas eu não encontro isso. Eu fico perdida assim quando eu vou procurar as bases bíblicas para reforçar isso. E eu vejo que mulheres, pastoras, têm se levantado. E aí, fica a dica para você, irmão. Porque você não tem sido o homem que deveria ser. Porque esse chamado pastoral, de verdade, mas é como eu creio, tá? É como eu creio. É um chamado demais pesado para uma mulher. Eu creio que Deus não chamou para esse negócio. Mas isso é outro detalhe. É outro momento. Isso é para a escola bíblica com o pastor Wellington Damião. Está comigo? Então, porque você, homem, você não se coloca na posição, aí as mulheres vão tendo que se levantar, sabe? Como aquelas que vão pastorear, mas era você que era para estar pastoreando. Não eram elas. Eram eles. Ao invés de querer o meu marido, meu irmão, meu parente, meu GR, que ele fique parecido comigo, eu olho para o meu irmão e identifico que ele é diferente de mim. E que ele tem times diferentes na sua caminhada. Porque eu e você aceitamos Jesus, e quando nós aceitamos Jesus, meus irmãos, nós não nos tornamos adultos espirituais. Nós somos bebezinhos, estamos crescendo. Temos muito o que aprender. E como que a gente vai aprender? Suportando uns aos outros, uns com os outros. Dentro da minha casa, sozinho, eu não vou aprender, eu não vou avançar. Outra coisa que Paulo fala aqui para nós. 2. Promover. Se eu fosse você, anotaria. Porque depois você não medita nisso. Aí chega lá no GR. No momento de abrir, você fala de abacate, da sua unha que deu problema, menos do que Deus falou com você durante a semana. Primeiro, o que eu falei que tinha que fazer? Suportar uns aos outros. Depois, promover e nos esforçar para preservar a unidade. Todos nós somos filhos adotivos, sim ou não? Sim ou não? Nós somos filhos adotivos do mesmo pai. Por isso não faz sentido pensar em divisão, falar mal uns dos outros, não perdoar e não buscar reconciliação. Sabe quando eu falo mal do meu irmão? Sabe? Quando eu faço aquela crítica disfarçada. Eu não estou criticando. Assim, eu só queria ajudar. Mas você não ajudou. É de boa fama? Pensa nisso. Fala nisso. É essa instrução que nós recebemos. Então, o convite do apóstolo Paulo é que a gente promova, que a gente se esforce, para que a gente perdoe, para que a gente busque reconciliação. Quando alguém vir falar mal de outro alguém, você fala, vamos reconciliar, vamos orar por esse irmão? Porque o que nós somos em Cristo nos desafia a cooperar com Deus naquilo que Cristo conquistou com a vida dele. Olha para o seu irmão aí, bem na bolotinha do olho dele aí. Olha aí, olha aí. Olhou? Olhou? Foi Deus que morreu por você, meu irmão. Fala aí. Quem sou eu na fila do pão para destratar ou falar de um filho de Deus? Você é filha amada.
Amém. Ah, mas é que você não conhece o meu marido. Começa a falar bem dele. Assim como você pensa, assim é. Vai para o trabalho dizendo, ai, lá vem aquele maldito, lá vem aquele atribulado, aquele demoniado do meu patrão. Você vai receber isso naquele dia. Um endemoniado, um atribulado, é isso que você vai receber. Eu não suporto aquela cliente, mas eu estou indo para a casa dela fazer o quê, né? Eu preciso do dinheiro. Ei, chegou a hora de você viver o sobrenatural de Deus. Transforma essa mulher, Senhor. Transforma esse homem. E faça esse meu patrão, essa minha patroa, essa pessoa de onde vem o meu dinheiro, olhar para mim. Como o governador do Egito olhou para José. E achou graça. Como olhou para Daniel e viu graça em Daniel. Porque o Espírito Santo de Deus está em mim, o seu Espírito, Senhor, vai amar essa mulher, esse homem, em nome de Jesus. 10h28, ó, vocês estão com pressa de acabar? Ai, que bom, que tem mais meia hora para a gente, hein? 3. 2. Bingo. Você está no 2 ainda? Alguém fala o 2 aí em voz alta? Isso. O Gerson falou, promover e nos esforçar para preservar a unidade. Então, esse ano, você que gosta de falar demais, porque tem gente que tem o dom da fofoca na ponta da língua. E você sabe de onde é esse dom, né? É um dom maligno. Então, esse ano vai ser diferente. Esse ano... Como que é? Quero paz no meu coração. É isso ali, Vilauba estava ali, na ponta da língua. Esse ano, quem quer paz, promove a paz. Tem gente que acorda assim. Não, do que eu vou reclamar hoje? Não, mas eu quero resolver. Não, mas eu não quero resolver, eu quero reclamar. Acorda querendo reclamar. Vem pro pau. Meio rock balboa. Já acorda assim. Disposto a... Deixa eu dizer para você, sabe quem sofre? Quem está pertinho de você. Não é quem está longe. É quem está perto. 3. Promover a mútua edificação. Essa parte é bem boa. Promover a mútua edificação, fazendo uso dos dons que o Espírito Santo livremente dá a cada um de nós. Repito. Repete. Promover a mútua edificação, fazendo uso dos dons que o Espírito Santo livremente dá a cada um de nós. Todos nós, quando você aceitou a Jesus, você recebeu pelo menos um dom espiritual. Todos nós somos habitados em medida igual pelo Espírito Santo de Deus. Você ouviu isso? Você ouviu isso? Não? Vou repetir. Todos nós somos habitados em medida, somos habitados em igual medida pelo Espírito Santo de Deus. E é por isso que nós podemos edificar a vida dos outros, de outros, como somos por eles edificados, na medida que servimos ou compartilhamos de forma recíproca o que Deus tem falado pela meditação do quê? Da minha própria mente, das minhas invencionices, pela meditação da? Ai, eu leio, mas não entendo. Escola bíblica. Que aí o professor vai te ajudar a seguir uma linha para você começar a entender aquilo que você está lendo.
Está comigo? Hoje ela veio para fazer propaganda da escola bíblica. É porque a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade que vos libertará. A palavra de Deus diz que o povo perece. Olha, o povo perece por falta de conhecimento. Agora, rapidinho aí. Se você puder escrever, para você que escreve. Riquelme já está com o celular na mão para escrever. Escreve aí ou pensa, em que você tem habilidade? Coisas que você faz assim. Como que é o nome da filha da Dirce mesmo? Kathleen, eu estava tentando lembrar seu nome. Como você está linda. A Kathleen era de um GR também, né, Kathleen? Você está morando onde? Mesmo lugar? Cadê você, que nunca mais apareceu aqui? Está de volta? Dá um glória a Deus aí, meus irmãos. Uhul! Glória a Deus. Deus vai dando sinais para nós. Kathleen está de volta. Continua linda, com a mesma carinha. Olha, glória a Deus. Alguém do meu GR, pelo amor de Deus, corre. Não deixa ninguém pegar ela antes de nós. Tá? Passa o nosso endereço lá. Irmãzinha esperta, né? Eu sou ligeira, gente. Preciso de muita gente para esta obra. Quem está do lado da avó é a Laís? Thaís. Mais uma Thaís nessa igreja, gente. Falar nisso, cadê a Quatela? Quatela. Ó, levanta aí, Thaís. Levanta, Thaís, um pouquinho. Ó, vira lá, Thaís. Tem essa Thaís aqui também. Todas as Thaíses são lindas, né? Eu tenho que achar um Arlete também para ter uma, né? 3 Thaís, quem vai aguentar? Seja bem-vinda, Thaís. Muito bem-vinda. Cadê a Quatela, hein, mano? Avisou. E avisou ontem também? Ai, mas eu não gosto desse gente que avisa e não vem. Entendeu? Não, tem que falar assim, ó, eu estou indo. Avisa que está indo. Estou brincando, presta contas. Presta conta para o seu líder. Aliás, a Fernanda, orem pela Fernanda. A Fernanda não está aqui hoje, ela avisou também, porque ela está prestando uma prova, está prestando um concurso. Tá bom? Onde eu estava? Eu tenho TDAH, irmão. Num minuto eu vou para outro lugar. Isso. Quais são as habilidades? Quais são os dons? Deixa eu explicar uma coisa. Não existe ministério de louvor. Maurício, troca o nome lá depois, tá? De ministério de louvor. Eu lembro quando um pastor veio para congregar conosco, ele colocou esse nome. Vamos colocar MLA, porque lá na minha igreja era MLA. E a gente, às vezes, vai aceitando umas coisas, né, que não está escrito na Bíblia. Não tem ministério de louvor. Tá? Não existe. Louvor não é um ministério. E depois o professor vai falar esse ano sobre isso. Sobre os ministérios e o que esses ministérios implicam. Troca o nome, põe grupo de louvor, serviço de louvor, tribo de louvor. Estou brincando. Só não é ministério. Então, qual o ministério que Deus vai te usar esse ano? Os meus que caminham comigo lá no meu GR, eles sofrem. Porque eu bato tanto neles. Todo o tempo, né? Falando, ó o Fábio olhando para mim, ó. O Fábio pensou assim, gente, eu sou novo convertido. O que eu vim fazer nesse GR? Porque eu dou logo a feijoada para ele. Eu não passo a mão no leitinho. Que leitinho? Não, eu vou com calma, Fábio. Eu vou colocar outra pessoa para cuidar de você, que eu sou muito brava. Vamos lá. O que é aquilo? Qual que é a sua habilidade, Thaís? Quatela, eu te amo, mas não gostei de não te ver ontem nem hoje. Ela vai ouvir o conto online, sabe? Tem outros irmãos aqui. Irmão, vem para perto. Vem para perto.
Não é bom que o homem ande só. Esse versículo é usado só para casamento. Mas não é. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que você caminhe só. Você precisa caminhar com alguém. Eu preciso caminhar com alguém que faz academia. A Amanda e a Quatela. Escreva aí. Que habilidade que você tem? Thaís, o que você sabe? Que você sabe fazer assim muito bem. Ah, a Luciana já deu a dica aí, hein? A Luciana disse que ela é manicure. Que ela faz muito bem. Não sei, tem que estar vendo. Estou brincando. O que você faz muito bem? Que você fala assim, meu, e quando eu faço isso, eu estou feliz. Ah, eu dirijo muito bem. Uma coisa que eu faço bem é dirigir bem. Então, vou colocar você para buscar os irmãos. Você não vai ficar sem fazer nada esse ano. Nem que eu te arraste. Pelo menos 3 habilidades. Conseguiu escrever? Aline. Ariana? Daiane. Daiana. Eu troco todos os nomes, né, irmão? Normal. Daiane, conta aqui para a igreja. Pelo menos 2 habilidades suas. Que você faz e você gosta muito, tá bom? Cozinhar, arrumar. Cozinhar. Cozinhar. Olha aí, vai cozinhar no encontro. Outra. Cuidar da casa. Deixa eu ver. Acho que esses são os pontos fortes. Pontos fortes. Cuidar da casa, arrumar a casa e cozinhar. Glória a Deus. Quem é líder da Daiana? A Kelly. Amém. Ela falou cuidar da casa. Cuidar da casa é saber liderar, né? Glória a Deus. Escreveu aí? Agora fala para o irmão do seu lado as suas habilidades. Fala, Marcelo. Fala aí para sua esposa. Leila, fala para Juliana, para Júlia. Deu tempo aí? Deu tempo? Maurício. Maurício vai compartilhar com a gente 3 habilidades. 3 habilidades dele. Não, você que pensa. 3 habilidades. Eu sou desenhista, músico e sou cozinheiro, enxadrista. Cozinheiro, dizem que fazem macarrão, nunca vi. Eu só acredito vendo. A habilidade, o que você ama? Desenhar. O que o Maurício ama é desenhar. Alguém sabia disso? Sim, todo mundo já sabia? Por que vocês não colocaram ele para desenhar ainda, gente? Puxa a orelha dele. Vamos colocar ele para desenhar. E é o que ele ama. Ele ama desenhar. Lá no Instagram dele tem algumas coisas, né, Maurício? Qual que é o seu Instagram mesmo? Maurício-T Barbosa. Depois vocês dão uma olhadinha lá no que ele desenha, no que ele faz. É o que ele ama fazer. E ele está servindo aqui na igreja tocando. Ele serve aqui tocando.
Mas eu acho que, de repente, a gente está até desperdiçando, né, o Maurício? Né? Por quê? Porque o Maurício pode ensinar outro irmão que ama tocar também e não está tocando. E a gente puxar o Maurício para desenhar para a gente. Tem que ver se ele quer servir nisso. Né? Estão aí comigo? Jesus é o cabeça da igreja e nós somos o seu corpo vivo na terra. Nenhum membro do corpo subsiste ou funciona sem estar ligado ao corpo. Já falei isso para você. Se a gente cortar um pedacinho do dedinho e deixar fora do corpo, o que vai acontecer? Vai morrer. Mas se rapidamente esse corpo, esse pedacinho que eu tirei, eu colocar ele no corpo de novo, o que vai acontecer? Oi? Ele volta a ter a sua função. Ou, pelo menos, às vezes não da mesma maneira, sim ou não? Mas ele está lá, ligado ao corpo. Eu e você, fica de pé, precisamos estar ligados à mesa. Enquanto estamos em Cristo, relacionamento uns com os outros é o que nos define como corpo de Cristo. Olha só, domingo passado eu dei uma